Salve, rapaziada. Rafa Chernical, Universo Botafogo na área. Botafogo 3, Corinthians 1. Um bom jogo do Botafogo. Uma escalação que a gente olhava antes do jogo e era tenebrosa, assustadora a escalação. Mas o Botafogo faz um jogo razoável, um jogo bom. Bom, até eu diria bom, né? Um Corinthians que no papel ali bem escalado e vinha bem com o Diniz. Foi inferior ao Botafogo na partida, na minha humilde opinião. Uma coisa que a gente vinha falando muito aqui no Universo Botafogo, falei nas lives aqui, falei no Tirateima, falei em todos os lugares que o Botafogo, esses últimos dois treinadores, tanto o Anselmi quanto o português inventor da roda, usavam muito pouco os jogadores de base que tinham se destacado no final do ano passado com o Ancelotti. Em um deles, inclusive citei aqui algumas vezes, tem até cortes aqui falando nisso, o Cauã Toledo, que fez um bom final de ano com o Ancelotti e não era nem relacionado, né, pelo Franklin Carvalho. E o Cauã Toledo entra muito bem no jogo, né? Tem que ficar muito claro que são jogadores extremamente limitados, né? Tem suas limitações, mas são jogadores úteis, como o Vidalba, que a gente tanto fala aqui. Não tem nem discussão, não tem nem conversa hoje entre você escalar o Vidalba aqui correndo e se doando na beira do campo, no lado direito, e escalar o Júnior Santos, por exemplo, que teve uma fissura no pé e vai ficar fora um tempo. Ainda bem para o Botafogo, porque não para ele, mas ainda bem para o Botafogo, porque assim o treinador é obrigado a escalar outra pessoa. O Danilo é um caso que eu já falei várias e várias vezes aqui, vinha falando nos últimos vídeos e nas últimas lives que o Danilo estava jogando de sacanagem no Botafogo. Estava sendo isentado por conta dos gols que fez, belos gols, porque é um jogador que sabe jogar bola, e ficava ali na dele esperando uma oportunidade para tentar fazer o gol, e assim fez. Inclusive, se o Danilo estiver jogando um time normal, fazendo as funções que ele tem que jogar, que ele tem que fazer, ele não vai estar lá na frente tanto quanto ele estava no Botafogo fazendo seus gols, porque ele não vai nem tentar isso, porque ele vai estar preocupado em outras coisas, em marcar, em cobrir as funções que ele tem que fazer. Mas no Botafogo tudo pode. O Danilo, ora, estava lá como quase centroavante, nunca ajudou a marcar, ora, estava entre os três zagueiros e continuava não ajudando a marcar. O Danilo que tá de sacanagem, o Danilo que, por mim, que vá pra puta que o pariu, saco cheio desses jogadores que ficam também fazendo leilão e se fazendo. O Danilo, quando ele chega no Botafogo, ninguém nem lembrava mais do Danilo, e o Danilo vai ser convocado hoje para a Copa do Mundo, às 5 horas da tarde, por conta do Botafogo, que apostou nele, recuperou ele e fez ele chegar até a seleção brasileira. Mas o pensamento dele é só um: ontem não jogar, deixar as portas abertas para uma futura transferência para o Palmeiras ou para o Flamengo, para quem quiser, caso ele não consiga uma transferência para a Europa. Já quero deixar aqui de antemão que é absurdo que o Botafogo venda o Danilo para o mercado nacional, é absurdo, a não ser que fosse uma grana estratosférica, que não é o caso, ninguém vai pagar 40, 30 milhões de euros aqui no mercado interno, né? Mas a gente sabe que se tratando de Botafogo, tudo pode acontecer. Então fica aqui um recado pro Danilo: vá pra puta que te pariu. Nada a ver com a sua mãe, isso um xingamento pessoal, né? Então vaza. Não quer jogar no Botafogo, meu amigo? Vai embora, vaza, né? O treinador fez o certo de não ter escalado, de ter, né? Vocês viram, ele comunicou que os empresários não sei o quê, que ele não estava se sentindo bem, que ele não estava com a cabeça ali. Faz tempo que ele não está com a cabeça ali. Ele não tá com a cabeça ali faz muito tempo, mas as pessoas se recusam a ver, porque ele fez um golzinho ou outro. E eu posso falar isso aqui, porque eu vim falando aqui, quem me acompanha sabe que eu vim falando que o Danilo tá de sacanagem faz tempo, como eu falei que o Barbosa tava totalmente displicente de sacanagem faz tempo também. O Barbosa ainda jogando com vontade, mas totalmente com a cabeça em outro lugar. Barbosa é esse que já estava vendido ao Palmeiras faz tempo, que continua jogando, continua lá fazendo seu drama, chorando, né? Tava lá chorando no final do jogo e tal. Até acho que ele tem alguma identificação com o Botafogo, mas é uma identificação que para mim acaba quando o jogador fica fazendo leilãozinho, enrolando e pipipi, popopó, como ele fez,
né? Agora ele tem a capacidade até de falar, inclusive, que ele falou pro Savarino sair, ele foi um dos que incentivou o Savarino a sair, veja só, né? Então temos também uma laranjinha podre, tínhamos dentro do elenco, e o fato é que eu prefiro que esses caras todos vão embora. O Botafogo tá destruído, não sobrou nada do Botafogo. O Botafogo hoje é uma instituição absolutamente destruída, ninguém manda no Botafogo, não tem comando, não tem nada, não sobrou nada, só sobrou a história do clube e o símbolo, né? Então todo mundo faz o que quer, e o Barbosa não é diferente. Então, levando em consideração todo o cenário hoje do Botafogo, eu prefiro mil vezes ver a gurizada que está ali jogando com vontade, querendo alguma coisa na vida ainda, do que ver esses caras fazendo mala. Prefiro mil vezes ver o Kadir, o Justino, o Vidalba, o Cauã Toledo, o tal do Huguinho. Até o Huguinho eu prefiro ver do que esses caras. Ferrarese que joga com uma vontade absurda. Você percebe nitidamente quem quer estar ali. Ferrarese tem uma entrega gigantesca, né? O Vitinho tá lá com aquela cara de chorãozinho dele de novo. O Ponte é o Ponte, né? Fazendo suas merdas às vezes faz um lancezinho bom, um joguinho aqui, outro ali, mas é o Ponte, né? Então, tudo muito claro. O Arthur Cabral, vejam só, o grande Arthur Cabral, tão criticado por nós, resolveu fazer 2 golaços, um deles muito bonito, que é o segundo. Fez o que ele tem que fazer, que é seus gols. Aliás, é uma coisa que eu falo muito aqui, que o jogador brasileiro não chuta de fora da área. E num sintético, nas condições que tu tem para chutar uma bola no sintético, é muito melhor para você chutar, então você tem que arriscar mais de fora da área. Savarino fazia isso muito quando jogava no Botafogo. Aliás, Savarino doado ao Fluminense, né? Doado. Savarino que eu critiquei muito aqui, pesado, e falei que eu não queria mais que jogasse no Botafogo como titular, e que fosse usado como moeda de troca no mercado. Foi doado ao Fluminense por um rapaz que nem no Sub-20 joga, então mais uma brilhante negociação do Botafogo, entre aspas, né? Então, é isso. Arthur Cabral, 3 gols, 2 golaços, um golaço especificamente. O primeiro tinha um gol bonito, mas não um golaço, mas chutou de fora da área. O Botafogo poderia ter aproveitado mais contra-ataques no segundo tempo, mas errava nas suas limitações. O Vidalba tinha, às vezes, escolhia a pior opção. Teve uma bola em que o próprio Cauã Toledo estava sozinho no lado esquerdo, ele preferiu tocar no Arthur Cabral passando. Algumas escolhas erradas, mas você viu que não faltou entrega, né? Veja só, olha só que novidade, né? E por que será, né? Será que tem alguma relação com a cobrança da torcida no jogo passado, que os caras resolveram correr hoje se doando em campo? Precisa você ser eliminado pela Chapecoense, que conseguiu perder do Remo em casa? Não tem segredo futebol. Eu vivo falando essa porra aqui. Você não precisa ter o melhor time, você não precisa ter o time mais caro, mas você consegue vencer no futebol. O único esporte que te proporciona vencer se você tem mais vontade do que o seu amiguinho, do que do seu rival, né? Você pode igualar ou superar ele na vontade, na organização e na vontade de vencer. Às vezes não dá, às vezes o talento supera, mas você vai competir, coisa que o Botafogo não fazia há muito tempo, competir, e contra o Corinthians competiu. Talvez tenha feito ali o seu melhor primeiro tempo, um dos melhores do Campeonato Brasileiro até agora, do Botafogo. Mas assim, gente, não se iludam, não comecem a achar que a solução dos problemas está aí, que o Botafogo agora está resolvido. É um caminho. Esse treinador continua fazendo suas pichotadas, mudando o time todo jogo, e a gente sabe que vai ser assim até o fim, né? Por mim já teria sido demitido lá contra a Chapecoense, sem dúvida nenhuma, mas ali ainda está, e vamos ver os próximos capítulos do Botafogo, que está aí prestes a ser repassado a outro investidor, ou investidores, enfim, a ver, né? Mas o fato é que o Botafogo conseguiu fazer um bom jogo e principalmente pontuar 3 pontos importantes rumo aos 45 pontos, que é o objetivo do Botafogo no campeonato, que é tentar não ser rebaixado à segunda divisão. Fechou, gente? Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se nesse humilde canal, deixa o like aí nesse vídeo, mande pro seu amigo que gosta de futebol. E lembrando a vocês, hoje, às 8 da noite, tem a tradicional live lá no Tirateima comigo e com o Gui, na nossa nova empreitada, falando tudo sobre futebol, tudo sobre esporte, sobre a rodada, sobre assuntos polêmicos e principalmente hoje sobre a convocação para a Copa do Mundo da
seleção da CBF, meus amigos. Valeu, um abraço, tamo junto, e é isso aí, vamos em frente.